O Vem Pro Centro Entrevista você já conhece. Série produzida pela Associação Comercial de São Paulo, que traz, por episódio, um bate-papo exclusivo com uma personalidade, liderança ou empreendedor com fortes vínculos com a cidade de São Paulo. Nesta edição, eu converso com o empresário da economia criativa, Fábio Floriano, cofundador do Grupo Tóquio, que é o proprietário do bar Karaokê Tóquio, localizado no centro de Sampa, que já se tornou destino turístico da cidade, contabilizando mais de 200 mil frequentadores anuais. Com o objetivo de requalificar e revitalizar o centro histórico de São Paulo, o Grupo Tóquio venceu licitação para o uso do edifício Martinelli em junho de 2023 e, sob nova direção, deve atrair mais de 500 mil visitantes por ano. O edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da América Latina, já foi destaque em um dos episódios da nossa série Vem Pro Centro. Se ainda não assistiu, confira aqui no nosso canal no YouTube. Fábio Floriano é advogado, professor formado em Direito e Relações Internacionais e também é um dos fundadores da Tóquio Comunicações. Fábio veio para o centro, permanece no centro e, assim como a CSP, está comprometido com a requalificação da região, que está cada dia mais renovada. Vem para o Centro Entrevista, Fábio Balestro Floriano. Fábio, muito obrigado pelo aceite em participar do Vem Pro Centro Entrevista. E eu já começo te perguntando como é que foi o início da sua carreira, né, dentro da economia criativa e da criação do Grupo Tóquio. Obrigado, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. A minha trajetória, na verdade, tem a ver muito com um interesse por manifestações artísticas diversas desde sempre. E também por reconhecer e gostar de festas, entender festas, espaços de entretenimento também como manifestações de economia criativa. Então, enquanto eu fazia faculdade mesmo, paralelamente eu comecei a discotecar com amigos, a gente começou a produzir festas, e aí acabei conhecendo, quando uma das casas de Porto Alegre, de onde eu sou, veio para São Paulo, acabei conhecendo um dos residentes da casa aqui em São Paulo, que acabou virando meu sócio, né? Nesse meio tempo ele produziu uma festa em dezenas de cidades do Brasil, várias delas simultâneas, e eu também meio que por paixão acabei entrando nessa e fazia algumas das edições com ele. Enquanto ele ia para Rio de Janeiro, eu ia para Salvador, ia para Belém do Pará, ele ia para outro lado, enfim, e mais uma série de pessoas. E foi daí que a gente se conheceu. Em 2015 eu abri um bar, clube e restaurante em Porto Alegre, em março de 2015, e vendi minha participação no final de 2016, já estava morando aqui em São Paulo, e quando eu vendi a participação, esse mesmo amigo, que é o Júnior Passini, meu sócio hoje no Grupo Tóquio, me disse, cara, sei que você vendeu, eu tenho dinheiro das festas que a gente fazia pela Rockin' Beats, vamos de repente nos juntar e comprar o Inferno, que estava à época à venda na Augusta. Então nós compramos o Inferno, abrimos a primeira casa lá, fazendo uma transição, e um ano depois nós abrimos a Tóquio, que dá origem, enfim, ao Grupo Tóquio mesmo. Maravilha. E o que você destaca de mais gratificante nessa sua carreira como empresário? Eu acho que a parte mais gratificante é ver que isso faz uma diferença na vida das pessoas, né? Eu tenho amigos que conheceram a esposa e se casaram a partir desses espaços que são, na verdade, grandes locais de encontro que a gente cria, né? A gente procura sempre agregar o maior número possível de oferta de serviços culturais, gastronômicos, de arte e entretenimento em cada um dos espaços, e isso faz com que um grupo muito diverso de pessoas frequente e vários deles acabem se encontrando lá dentro. E como que você se sente contribuindo com o impulsionamento, né, do turismo como um todo aqui em São Paulo, principalmente com o Bar Tóquio, lá, o Bar Karaokê, que já faz parte do nosso point favorito aqui de visitação. É verdade, não, no Tóquio a gente recebe mais de 200 mil pessoas por ano, 210 mil aproximadamente, e 30% delas, ou seja, 70 mil, vêm de fora de São Paulo. Então realmente isso virou um ponto turístico.
E para nós é uma grande alegria. Eu acho que virou ponto turístico porque o Tóquio é muito único, né? Ou seja, o tipo de local com a oferta de serviço que tem misturada, acessível, é uma coisa verdadeiramente única. E acho que isso acaba virando uma experiência de São Paulo. O pessoal vem para cá e acaba resolvendo ir, quer conhecer, quer visitar. E o que mais te impulsiona para continuar investindo aqui na região central da nossa cidade? A região central é a melhor região de São Paulo. Que me perdoe quem investe em outras regiões, o centro é o lugar mais diverso, é o lugar onde todas as diversidades que compõem São Paulo se encontram. Então, aqui, por exemplo, nós estamos no Martinelli. O Martinelli tem 680 mil pessoas passando no entorno por dia. E esse dado não é meu, é um dado da Prefeitura de São Paulo. Então, você imagina a quantidade de gente, as histórias que essas pessoas têm, que carregam, e esse daqui é o local onde elas se encontram, onde essas histórias se trocam, onde acontece esse intercâmbio de verdade. Então, para nós, o centro é rico por isso, porque o centro aceita tudo. A gente consegue chegar em absolutamente todos os segmentos, todas as classes sociais, todos os grupos, todas as tribos, todo mundo a gente consegue atingir estando em um só lugar, que é o centro de São Paulo. Agora a gente está aqui no Martinelli, presenciando as mudanças que estão ocorrendo aqui no prédio. Queria que você contasse como tudo começou aqui com o Martinelli. Cara, o Martinelli nós subimos há alguns anos atrás, acho que a gente tinha 1 ano de Tóquio mais ou menos, e o Tóquio foi essa experiência vertical, né? Nós queríamos fazer um karaokê que tivesse vista para a cidade de São Paulo. E aí fomos a Tóquio, vimos que os edifícios lá eram um local onde as coisas aconteciam, ou seja, eu entrava em um edifício, eu tinha no 5º andar um consultório de dentista, no 4º andar um pub irlandês, e a coisa funcionava assim. E a gente decide, claro, abrasileirando isso, tentar trazer um pouquinho de Tóquio para o Brasil e para São Paulo. E ele acabou sendo isso, ele virou uma experiência de entretenimento vertical com uma grande oferta de serviços culturais. E como a gente tem aquele apetite, aquela coceira, a gente foi atrás de que vai ser o próximo lugar. E aí, acho que em 2018 ainda nós subimos aqui no Martinelli e vimos fomos trazidos até por alguém que hoje é nosso sócio aqui também, o Rafael. E eu não conhecia a história do Martinelli. Eu não sou de São Paulo, sou de Porto Alegre. Eu subi aqui pensando... Muita gente ainda não conhece, né? E quando eu subi aqui, eu disse, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui é muito legal, precisamos fazer alguma coisa aqui. Mas o imóvel é da prefeitura, né? E aí nós descobrimos, então, que a prefeitura estava em um processo para chamar o que eles chamam de uma manifestação de interesse, onde nós contribuímos com o processo, oferecemos algumas ideias, fomos remunerados, assim como outras pessoas também contribuíram e foram remunerados pelo PMI. E a prefeitura, então, abre esse processo, faz uma chamada pública, abre uma licitação. Várias das ideias que nós trouxemos no PMI foram aproveitadas na modelagem da concessão. E decidimos, então, bom, vamos nos apresentar e concorrer. Concorremos, a licitação foi suspensa pelo TCM, não sei se para estudos melhores, para averiguar o que viria a ser. Antes da fase de lance, ela foi ainda dentro do processo edital, ela foi suspensa e ela volta no final da pandemia e nós apresentamos de novo para concorrer. Antes nós íamos concorrer em consórcio, no final da pandemia a gente decidiu concorrer sozinho e graças ao Tóquio nós tínhamos os requisitos que eram necessários para poder se habilitar e operar esse lugar. E acabamos sendo vencedores desse processo, que para nós é um motivo de grande orgulho. Parabéns. E de conhecer essa história. E aí eu me aprofundei na história do Martinelli nesse momento. E aí eu vi que isso daqui, na verdade, é um sonho feito realidade. É uma matéria onírica que se apresenta no centro de São Paulo. Eu trago gente de outros países aqui, a gente teve aqui com o pessoal de uma grande revista de arquitetura, e a impressão de todo mundo isso daqui é o realismo mágico latino-americano do Garcia Marques acontecendo no centro de São Paulo. E quais são os próximos passos agora aqui no Martinelli? Tá com toda essa restauração, né? O que está faltando para o Martinelli ficar 100%? Falta bastante coisa ainda, mas a gente está muito contente com o andamento das coisas. O Martinelli é um tesouro, né? O Martinelli é um edifício único no mundo,
com uma importância singular na história do Brasil, e cada passo que a gente dá aqui dentro é uma expedição arqueológica. Então, às vezes, a gente acha que está tudo resolvido, o projeto está pronto, protocolado, e aí vem o pessoal do restauro dentro de um processo que é o equivalente a uma escavação mesmo, é a prospecção que eles fazem. De repente, descobrimos que dentro da casa está cheio de afrescos. Puxa, o que a gente faz? Pinta em cima de novo e a gente vê lá as camadas de tinta que teve já, né? A gente consegue rastrear quantas vezes foi pintado. E é minucioso o processo, É né? muito Bisturí minucioso. e tudo mais. Exatamente. Então é um trabalho muito detalhista, muito preciso e que, de alguma maneira, respeita a história que o edifício tem. Então, quando a gente encontra isso, a gente diz, bom, então eu quero tentar manter o que for possível de afresco, restaurar o que for possível, ou pelo menos deixar um testemunho. Isso implica uma readequação do projeto. Mas o que falta para o Martinelli aqui, a gente está em um espaço que nós chamamos de protótipo, que foi o local que nós, em conjunto com os órgãos da prefeitura, decidimos testar materiais, tecnologias e soluções. E aí, aqui esse espaço, então, a gente está com um vidro que é o mais translúcido do mundo, na verdade, né? Nós instalamos o mais translúcido do Brasil, vimos que não fazia jus à vista do Martinelli e fomos atrás de um outro que está instalado em um único outro edifício do hemisfério ocidental. Ou seja, da Cortina de Ferro para cá, esse daqui é o segundo edifício. É um em Nova York e agora o Martinelli que tem esse vidro. Então, por quê? Não é o Empire, né? Não é o Empire State, é o Vanderbilt One, The Summit, em Nova York. Ele é o primeiro edifício do hemisfério ocidental a ter esse vidro, nós somos o segundo. E nós fazemos isso porque nós queremos que a experiência de quem vem no Martinelli seja a melhor possível, assegurando segurança, condições de aproveitar o espaço, mas garantindo também que todo mundo esteja aqui confortável, seguro, numa situação de bem-estar. Agora, com relação à economia criativa, quais são os seus próximos investimentos aqui na região que você poderia compartilhar com a gente? Nós temos um projeto chamado Epicentro. Esse projeto ele nasce da Tóquio, né? Na Tóquio nós testamos uma hipótese de que um local que tenha uma oferta grande de serviços culturais, incluindo entretenimento, e que funcione de dia, mas principalmente à noite, tem um potencial de trazer para a região, servir como se fosse uma loja âncora de shopping, trazer novos negócios para a região. O que a gente cria ao instalar o Tóquio é um ecossistema que irriga vários outros negócios próximos da gente. A gente está falando desde retrofit imobiliário, a restaurante, a bar, a galeria de arte. E a gente confirma essa hipótese, que podia ter sido só sorte, um toque aqui no Martinelli. Né? Ou seja, a partir do momento que nós abrimos aqui, a gente consegue ver que há lojas e restaurantes que ficam abertos mais tempo, conversam com a gente, se vão ficar até o amanhecer, então a gente também vai ficar mais tempo aberto, ficam até as 3 da manhã. E nós vemos também um movimento de novos negócios vindo se instalar na região. Para nós, o Epicentro nasce dizendo, bom, testamos com Tóquio, confirmamos com Martinelli, nós identificamos outros 6 edifícios históricos aqui no perímetro da região central, que nós queremos que sejam vértices desse polígono. Próximo do Triângulo Histórico? Próximo do Triângulo, centro expandido, mas aqui região República, Triângulo Histórico, principalmente nessa área. E a nossa ideia é que esses lugares sejam, na verdade, essas lojas âncora, que a partir deles se irradie outros negócios para que tenha gente na rua, e o nosso ideal é que, em um prazo de 1 ano e meio a 2 anos, as pessoas possam circular a pé de dia ou de noite entre um lugar e outro. Maravilha. Então, isso é o que a gente está fazendo na nossa próxima etapa. E cada um deles tem essa característica. Funciona de dia, mas também funciona à noite. Tem uma parte que é festa, mas tem uma parte que é arte, tem uma parte que é cultura, tem uma parte que é gastronomia. E cada um deles sempre trazendo essa multiplicidade de ofertas, que é o que a gente identifica como sendo o grande atrativo dos lugares. Né? A partir do momento que você entra, você tem acesso a tudo. Você não tem várias barreiras de pagamento para cada uma das etapas internas do negócio. Maravilha. Agora, com relação ao empreender. Empreender no Brasil é desafiador na sua visão, na sua
visão de mundo, né? Visão como empreendedor e empreender aqui no centro e ainda mais empreender na economia criativa. É desafiador? É desafiador, mas eu acho que não é uma especificidade nacional ou local. Empreender, a palavra empreender já tem uma raiz de desafio, né? Ou seja, empreender é uma aventura, né? Ou seja, o que os navegadores faziam para chegar na América era uma empresa, né? Então, para mim, a principal característica que você tem que ter para empreender é ser persistente, ser estudioso, porque é muito fácil o empresário dizer, eu quero fazer não sei o quê. E aí, bom, a gente vive numa sociedade, você tem regras, você tem adequação, você tem que fazer algo que se encaixe naquilo tudo. E aí as pessoas, ao invés de aprender isso, preferem culpar o poder público, dizer, a culpa é do Estado que não me deixa terceirizar, né? Não, na verdade eu tenho uma perspectiva de que um bom empreendedor é um bom resolvedor de problemas. É quem gosta de quebra-cabeça. É o sujeito que vai ser perseverante, mas que vai olhar para aquilo e dizer, bom, tá aqui, eu preciso para abrir uma empresa desse tipo, nesse ramo, disso, disso e disso. Puxa, me deparei com um obstáculo. Como que eu resolvo esse obstáculo ao invés de culpar ou simplesmente subverter, ignorar e fazer de conta que aquilo não existe? E isso independentemente da área. Isso independentemente da área e independentemente do país. O pessoal fala muito, não, nossa, porque é uma facilidade abrir empresa nos Estados Unidos. Abrir o CNPJ realmente mas no Brasil é um pouquinho mais complicado. Só que o problema é que para abrir um bar em vários locais dos Estados Unidos, você tem que estar com o local alugado, com a equipe treinada, e aí você leva, 6 meses para receber a licença para vender álcool. Aí você vai me dizer que é mais fácil empreender nos Estados Unidos? Aqui a gente abre, tudo bem, eu tenho um processo também, que eu não consigo abrir o CNPJ tão fácil quanto lá, mas para botar esse CNPJ de pé numa loja física, eu tenho outros desafios lá que são muito diferentes dos desafios daqui. Então todo lugar vai ter as suas regras, o que importa é a gente estudar as regras, se adaptar a elas e respeitá-las. Maravilha. Agora, falando um pouquinho do centro, a Associação Comercial de São Paulo, ela fez um levantamento, uma pesquisa com os empreendedores da região para saber como está a evolução do centro, né? Muitos destacaram que a zeladoria melhorou, iluminação, segurança. Você compactua dessa visão? Muito, desse muito. Retorno? O centro acho que está cada vez melhor. Eu acho que o centro hoje é uma das regiões mais seguras de São Paulo. Você tem que se preocupar, como em qualquer grande metrópole brasileira, com alguma coisa, mas ao mesmo tempo aqui, por exemplo, a gente não vê assalto à mão armada, né? Que é uma coisa que a gente vê em outras regiões da cidade, o centro não. O centro eu acho que há um investimento muito grande e um cuidado muito grande da prefeitura e do governo do estado que está sim trazendo resultados, né? Ou seja, eles tomaram isso para si durante a última campanha e de fato está havendo entrega. E está havendo entrega porque o poder público está fazendo sua parte, mas também porque nós, empresários, também estamos acreditando nisso e dizendo, não, eu faço questão de apostar lá. Nós, no Grupo Toque, inclusive, tomamos essa decisão há cerca de 1 ano de apostar no centro. Então, nós começamos a nos desfazer de outros negócios que não estão na região central, porque o que a gente quer realmente, o nosso impacto eu quero transformar essa realidade. E eu já vejo isso acontecendo. Então a gente pode dizer que um novo centro começou ou aquele centro de antigamente, de tempos áureos, retornou, na sua visão? Eu acho que um novo centro começou. É um novo centro começando porque, embora a gente beba da história, beba da tradição, a vocação do centro hoje é outra, né? Ou seja, a gente não vai voltar a ser o centro financeiro. O pessoal não vai sair da Faria Lima e da Berrini para vir para cá em edifícios da década de 50, 60, 70, que embora tenham lajes grandes, não tem a tecnologia agregada que eles fazem ao construir novas torres lá. Mas o centro continua sendo o lugar mais interessante de São Paulo, né? E se ele é o lugar mais interessante de São Paulo, isso se reflete principalmente, como em tantos outros centros históricos ao redor do mundo, em trazer para cá cultura, arte e entretenimento, né? É o que Buenos Aires faz, é o que Paris faz, é o que Londres faz. Ou seja, são lugares que, embora que sofrem uma degradação ao longo do tempo, conforme o poder econômico se expande para a periferia, mas não deixam de ter importância simbólica e histórica que fazem com que todo mundo queira estar lá e queira frequentar aquele lugar.
Não à toa que as sedes de governo estão nas regiões centrais. E o governo de São Paulo está vindo para o centro também. Exatamente. Está vindo para cá. Como que você vê essa mudança do poder, né, para aqui para o centro? Eu acho que simbolicamente é importante. Simbolicamente é importante que as pessoas voltem a frequentar o lugar onde a cidade de São Paulo nasceu. Que as pessoas tenham que vir aqui para acessar um órgão público, legal. Acho que é um bom motivo. Que os funcionários públicos estejam aqui, porque aqui é onde passa a maior parte da população de São Paulo, mais do que qualquer outra região, acho super necessário para que o poder público esteja em contato com a população de fato. E na sua opinião, o que há de melhor aqui no centro de São Paulo? O que há de melhor aqui para mim é o povo. É esse encontro, como eu falei antes, das diversidades de São Paulo. É trazer aqui você vê todo mundo. Né? Assim como a gente vê na Tóquio, no Martinelli, eu vejo na rua aqui, vejo dentro do Museu da B3, vejo no CCBB, vejo na Galeria do Rock, vejo em todos esses espaços. Se eu vou lá, eu encontro todo tipo de gente. E quais são os seus lugares favoritos? Essa é uma pergunta complicada. Eu gosto, acho que do centro inteiro. E o que eu mais gosto no centro é que, embora eu esteja investindo aqui há, 7, 8 anos, eu continuo descobrindo novos lugares. Tanto lugares que já existiam e eu não conhecia, quanto novos lugares que estão abrindo e surgindo. Maravilha. Para nós encerrarmos agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores, para que eles retomem o centro, venham para o centro, para aproveitar essa requalificação, essa revitalização da nossa região, por gentileza. Claro. Então, eu queria convidar todo mundo para voltar a frequentar o centro, e ao frequentar o centro vocês vão descobrir que não existe melhor lugar na cidade de São Paulo para abrir novos negócios. Você está em contato com gente, você está com uma base real de gente passando pelo seu negócio. Não existe melhor lugar na cidade de São Paulo do que a região central. Venham para cá. Fábio, muito obrigado, viu, pela sua participação. Não, eu que agradeço. Obrigado. Não agradece. E esta foi a 10ª edição do Vem Pro Centro Entrevista com Fábio Floriano, mais um empreendedor que milita pela requalificação do centro, pela retomada e valorização do coração de São Paulo. O empresário focado em dar vida nova à região central da maior metrópole da América Latina, com muita disposição, criatividade e luta para manter a cultura e o entretenimento na capital paulista. Aproveito para fazer um convite a você. Vem para o centro conhecer e reconhecer o edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da América Latina, que deve atrair mais de 500 mil visitantes por ano. Vale a pena a visita e vale a pena curtir tudo o que o novo espaço tem a oferecer, e vale a pena fazer parte desse novo movimento do centro, que vem se firmando cada vez mais como uma nova cena pulsante e viva, regada de muita arte, música e criatividade. Vem pro centro, vem pro Martinelli. Acesse o perfil que aparece na tela e veja onde e quando vão ocorrer as próximas festas e atrações por aqui. E a gente quer saber quem você quer ver aqui nas próximas entrevistas. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Vem pro centro, o coração de São Paulo é aqui. Até breve.